All praying in His name, baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brothers, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. Tu sabes o que a palavra disse. Eu te prendi para ir lá, te prendi com poder, para ir lá e libertar o meu povo. E toma essa vara na mão, como testemunha, porque tu viste o milagre feito por ela, exatamente como Davi, com a funda, está vendo? Prendeu-se e foi. Finalmente, Deus tinha um homem que estava sujeito a ele, preso a ele, e que não podia se mover até que a palavra de Deus o movesse. Se as pessoas apenas fizessem isso hoje, então ele era seu prisioneiro, um prisioneiro de amor, sob jugo no vínculo do amor com Deus, como Paulo estava sob jugo no laço do amor a Deus. Do mesmo modo que Paulo, ambos treinados da mesma maneira. Moisés treinado, você sabe, para libertar os filhos de Israel por poder militar. Paulo treinado para tirá-los das mãos dos romanos e colocá-los em liberdade por sua grande força eclesiástica no mundo aquele dia. Grandes escolas de treinamento sob a orientação de Gamaliel. E ambos foram para o deserto. Voltaram homens diferentes. Ambos viram a coluna de fogo e ambos eram profetas. Está certo? Ambos profetas. E a ambos a coluna de fogo falou, exatamente, vindo buscar um libertador. Ali estavam eles, foram para um deserto, deixaram seus lares e foram para o deserto para averiguar. Deixaram seu povo e tudo mais para encontrar a vontade de Deus. Está vendo? Eles foram treinados de uma maneira, Deus os mudou para outra. E tiveram de se tornar um completo prisioneiro para não agirem da maneira que queriam agir, mas agirem da maneira que Deus queria que agissem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Temos mais 10 minutos aí para incluir este. Chegarei rapidamente a outro personagem. Vejo um diante de mim agora. Seu nome é José. Ele foi um filho eleito. Foi um tipo perfeito de Jesus Cristo. Nasceu profeta. Ele foi profeta também. Está vendo? E agora ele podia ter visão. E quando ainda era garotinho, ele teve uma visão de si mesmo sentado num trono. Seus irmãos se inclinando a ele. Está vendo? Mas observe, ele se sentia um sujeito importante, está vendo? Todos eles, mas o que Deus teve de fazer, ele fez a mesma coisa que fez aos demais. Porque Moisés foi um libertador, Paulo foi um libertador, e agora José foi um libertador. Ele salvou o seu povo da fome. O que Deus teve de fazer com ele? Colocá-lo na prisão. Colocá-lo diretamente na prisão. Sim, senhor. Lembre-se, ele foi vendido pelos irmãos a um egípcio e eles o venderam a Potifar. E Potifar deu-lhe um pouquinho de liberdade e, de repente, isso lhe foi tirado.
E ali está ele sentado na prisão, clamando, clamando. Deus teve de despir isto. Agora note, mas o tempo todo, eu creio, ele, naquela prisão, ele podia se lembrar que a visão disse que ia se sentar num trono e seus irmãos iam se inclinar a ele, porque sabia que seu dom vinha de Deus, e sabia que isso tinha de acontecer. Se nós somente pudéssemos manter isso em mente, e conforme a palavra de Deus, que nestes últimos dias ele vai ter uma igreja, ele vai ter um povo, e estas coisas que ele prometeu, ele vai fazê-las. Ele disse que iria, e nós estamos vivendo no tempo. Nós estamos aí. Ele está só tentando fazer que sejamos verdadeiros prisioneiros agora, confinados com ele. Já ouviu aquele velho cântico que cantam, e então estou separado com Deus? Quero estar separado com Deus. Agora foi aí que pensei acerca disso. Estando separado com Deus, nada mais. E você só se move quando Deus diz para se mover. Você só faz da maneira que Deus diz para fazer. Veja, então você está separado com Deus. Agora lembre-se, ele estava pensando, ele também se tornou um total fracasso para si mesmo. Tudo que ele sabia, tudo que entendia e tudo mais, ele se tornou um total fracasso. Isto não funcionava. Ele foi posto sob uma situação em que ninguém o escutava. Ele era um prisioneiro. Está vendo? Ele foi posto numa situação em que incrédulos não criam. Sabem o que quero dizer? Seu ministério não era efetivo. As pessoas viravam a cabeça. Elas não lhe davam atenção alguma na prisão. De que serviria seu ministério? Ele podia ficar de pé junto às barras da prisão e pregar para elas. Elas caminhavam rua abaixo, está vendo? Mas ele se tornou um prisioneiro. E Deus o manteve prisioneiro até que a roda passou a girar certo. Disse, aqui está o meu homem. Glória! Um total fracasso. Finalmente, Deus veio a ele em sua prisão. Como Paulo, como todos os demais, ele veio a ele. E ele usou o dom que ele tinha dado para tirá-lo dali. Isso mesmo, ele o tirou da sua prisão. O que ele fez? Tão logo ele o tirou da sua prisão, foi-lhe dado o poder pelo rei, seu rei, ao lado do qual se sentava, sob o qual ele estava. Ele foi trazido do cárcere e recebeu poder, de tal modo que o que quer que ele dissesse tinha de acontecer. Amém. Em sua prisão, ele constantemente se lembrava que nasceu com um propósito. Ele ia se sentar ao lado do rei. Todos os demais iam dobrar um joelho a ele. Sua visão lhe disse assim, amém. Mas antes que sua visão pudesse ser completamente cumprida, ele teve de se tornar um prisioneiro. Amém. E então, ele se tornou um governante. E quando ele veio do seu cárcere e se tornou prisioneiro da palavra de Deus, de modo que só pudesse dizer o que Deus punha em sua boca para dizer, então Deus se moveu através dele. Note que Moisés tinha poder para prender os príncipes de Faraó à vontade. Se disseres a este monte, move-te, ele tinha poder para prender os príncipes de Faraó. Quer fossem diáconos ou presbíteros, ou fossem os representantes de Estado, ou o que fossem. Ele dizia, eu o prendo, e eles estavam presos. Era isto. Ele podia fazer isto conforme sua própria palavra, conforme lhe agradava. Amém. Glória a Deus. Só tenho mais cerca de 3 minutos para cumprir minha palavra. Agora, nós verificamos que ele se tornou prisioneiro de Deus, e prisioneiro do mundo. De Paulo, da mesma maneira, de Moisés, da mesma maneira, de prisioneiro do seu próprio pensamento a prisioneiro de Deus. E quando saiu, ele tinha o poder de Deus.
É quando se tornou Paulo, quando o velho pensamento de Moisés, ele o rendeu esse desvio dele. Ele se tornou prisioneiro da palavra de Cristo. Só podia se mover onde quer. O irmão diz, Cristo, ele teve por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que aquelas do Egito. Assim ele foi prisioneiro de Cristo, exatamente como Paulo. Lembre-se, todos os três foram profetas, está vendo? E eles tiveram de ser despidos de seu próprio pensamento para se tornarem prisioneiros da vontade e dos caminhos de Deus. Então, nos lembramos agora de que ele tinha poder de prender, conforme sua própria palavra. Tinha poder de soltar, conforme sua própria palavra. Ele podia dizer, eu o solto em nome do meu rei. Amém. Faraó fez de José seu filho. Cristo torna seus prisioneiros de amor seus filhos. E ele lhes dá poder, a mesma coisa que ele tinha. São João 14:12. Aquele que crê em mim, veja, também fará as obras que eu faço, e até mesmo mais do que isto fará. Agora o prisioneiro do amor de Cristo recebe poderes do seu rei, o qual é Cristo. Amém. E em verdade vos digo, que se disserdes a este monte, move-te, e não duvidardes em vosso coração, mas crerdes que se fará o que dissestes, vós tereis o que dissestes. Se estiverdes em mim e a minha palavra em vós, se estiverdes sob meu jugo, porque ele e a sua palavra são a mesma coisa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se estiverdes em mim, não aqui e ali, estiverdes em mim, e a minha palavra em vós, pedi o que quiserdes, ou dizei o que quiserdes, isto vos será feito. Ele tinha poder. Note, antes de sair, ele teve de ser tirado e barbeado. Algumas coisas tiveram de ser cortadas antes que ele pudesse ir ao encontro do seu rei. Tá vendo? Oh, Deus algumas vezes tira seu povo assim e corta algumas das suas próprias vontades. Mostra-lhes que não podem fazer simplesmente o que querem. Você sabe o que quero dizer. Eles não estão em liberdade de fazer o que querem. Antes que pudessem chegar ao pleno poder e ser escravos por amor de Cristo, eles têm de ser barbeados, então apresentados. Algumas vezes, ele os leva para o deserto para fazer isso, para barbeá-los. E então os faz sair, os ungidos, para cumprir o propósito que ele lhes ordenou ser. Está vendo o que quero dizer? Irmãos, estamos no tempo do fim. Lembre-se, em todas as outras épocas, o que ele fez, ele sempre teve de tomar um homem e torná-lo um prisioneiro seu, deixar o que lhe é próprio. Ele teve de deixar tudo o que sabia, esquecer todos os seus treinamentos, tudo, para conhecer a vontade de Deus e seguir a Deus. Ele não pode seguir nada que o homem tenha a fazer e Deus, ao mesmo tempo, são contrários demais um ao outro. Você não pode estar indo para leste e para oeste ao mesmo tempo. Não pode estar indo para a direita e para a esquerda ao mesmo tempo. Não pode estar fazendo o certo e o errado ao mesmo tempo. Não pode estar seguindo o homem e Deus ao mesmo tempo. Não, Senhor. Ou você está seguindo Deus ou seguindo o homem. Agora, então, se você está seguindo Deus e se submeteu a Deus, então você se torna prisioneiro desse Deus, dessa palavra, dessa vontade. Não importa o que algum outro diga, você se torna um prisioneiro disto. Escute, estamos no tempo do fim. Eu diria isto com reverência e respeito enquanto os últimos minutos estão passando. Veja, o que Deus, em minha opinião, fará e tem de fazer, e fará neste último dia, é encontrar uma ferramenta para a ceifa. Ele tem de encontrar uma ferramenta para debulhar a eira. Qualquer fazendeiro, quando vai à sua ceifa, tem de ter uma ferramenta com que fazê-lo. Certamente, ele tem de ter uma foice afiada ou algo assim, algum instrumento para debulhar o grão, e a seara está madura. Deus, toma-nos em tua mão, faze-nos escravos do teu amor, usa-nos como ferramenta para dar compreensão a esta terra pecaminosa e amaldiçoada em que estamos vivendo hoje. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quanto a mim, Deus, permite-me ser um prisioneiro.
Se todos os meus irmãos me desprezarem, se todos os meus amigos me desprezarem, eu quero ser prisioneiro de Jesus Cristo e sua palavra. De modo que esteja preso à sua palavra pelo Espírito Santo, para ver o Espírito Santo fazer que a palavra de Deus seja confirmada pelas mesmas coisas que ele disse que seriam feitas. Quero ser prisioneiro de Jesus Cristo. Oremos. Gostaria de saber, esta noite, com a cabeça inclinada, se essa ambição que temos em ser alguma outra coisa, ou talvez de algo que pensemos que seja uma coisa egoísta, gostaria de saber se não poderíamos simplesmente pôr isso de lado. Gostaria de saber se algum jovem aqui esta noite olha em volta e diz: eu vou ser, quando crescer, vou ser isso, assim e assim. Gostaria de saber se você poderia sentir a vontade de Deus mover-se em sua vida e dizer: minhas ambições estão perdidas agora. Nos últimos dias, o Espírito Santo tem falado comigo. Eu quero me render a Deus, ser um instrumento de trabalho deste último dia. Alguma jovem que possa ter ambições de ter o caráter de dama fina, ou talvez de ser uma bela miss, ou talvez algum dia fazer de Hollywood sua carreira. Eu gostaria de saber se você não estaria disposta agora a submeter sua ambição na presença de Deus e de sua palavra. Ouvir o chamado de Deus em sua própria vida. Deus sabe quem você é. Gostaria de saber se haveria um ministro por perto, ou um servo, um obreiro em algum lugar na igreja. Eu só venho aqui de vez em quando. Eu não conheço um terço das pessoas sentadas aqui esta noite, mas deste punhadinho que está aqui, gostaria de saber se haveria tal pessoa que você estaria disposto a dizer: não me importa o que alguém diga, eu sou escravo de Deus agora. Eu vou pregar sua palavra, independente do que acontecer. Não me importa se minha organização me expulsar. Ainda assim, vou permanecer com essa palavra. Eu vou fazer isso. Minha vontade é a vontade de Deus. A vontade de Deus é a minha vontade. Vou ser um prisioneiro de Jesus Cristo. Por sua graça e ajuda eu o farei. Pense nisso enquanto estamos com a cabeça inclinada. Quantos têm essa ambição esta noite? Você ergueria a mão? Essa é a minha também. Tudo entregarei. Com a cabeça inclinada agora. Lentamente agora. Enquanto considera isto agora, enquanto ora. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo a ti, meu bendito Salvador. Tudo entregarei. Entrega. Você é realmente sincero nisto? Quero ser um prisioneiro. Toma-me, Senhor. Leva-me à casa do oleiro esta noite. Quebra-me completamente e molda-me novamente aqui embaixo. A ti, meu bendito Salvador, tudo entregarei. Pai Celestial, enquanto o cântico continua a ser tocado, achei isto muito proveitoso neste momento que eu interrompesse o cântico e falasse contigo só por um momento. Enquanto as pessoas estão pensando, tudo entregarei. Pai, que façamos isto como se esta fosse nossa última oportunidade de fazê-lo. Que venhamos com sinceridade, venhamos à mesa do Senhor, por assim dizer, com vestes lavadas, almas lavadas, vontades lavadas, ambições lavadas para nos rendermos. E que Deus tome sua palavra, pondo-nos sob o jugo dela, a palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos tome agora quando ouvimos o jugo bater em torno do nosso coração. Desta noite em diante, eu o tomo pela sua palavra. Agora não tenha seu próprio pensamento, pense os meus pensamentos, pense a minha vontade, eu o conduzirei. Deus concede que isso seja uma experiência para cada um de nós. Estes jovens sentados aqui, marido e mulher, e alguns que virão a ser marido e mulher,
Há homens mais velhos sentados aqui que são ministros. Têm estado ao longo da estrada e... Senhor, aqui está o irmão Neville. Estamos chegando ao topo da escada. Nossos dias estão sendo contados agora. Nossos passos são dados com mais cuidado do que os dávamos. Nós observamos onde pisamos. Não somos de andar tão seguro fisicamente falando como éramos outrora. Mas, Senhor, ao vermos que a vida mortal está se desvanecendo, e nenhum dos nossos passos são seguros sem que Tu tomes a nossa mão. Agora, Deus, peço que nos tomes. Toma nosso coração e nossa vontade em Tua própria mão e faz que nos tornemos prisioneiros esta noite da palavra de Cristo, que vivamos vidas piedosas aqui. Que essas mulheres, estas jovens, estes jovens rapazes e moças entreguem sua vida, Senhor, e que a ambição deles se torne a ambição de servir a Jesus Cristo e que nos tornemos prisioneiros da sua divina graça e vontade. Concede, Senhor. Isto é tudo o que sei fazer, Senhor. Estas pequenas palavras fora de ordem, e eu confio que Tu as juntarás corretamente, porque está quente aqui e as pessoas querem ouvir, mas está realmente quente e muitas têm de ir para casa e ir trabalhar cedo. Mas que essas sementes simplesmente fiquem depositadas no coração delas. Um prisioneiro. Que vão para casa e digam à esposa, quando eles, antes de se aprontarem para se ajoelhar e orar esta tarde ou esta noite, ao lado da cama, olhem um para o outro, digam, querida, que me diz disso esta noite? Será que realmente nos tornamos prisioneiros de Cristo e da sua vontade ou operamos através da nossa própria vontade? Que homens e mulheres jovens por toda parte, especialmente aqueles que ouviram a mensagem esta noite, façam a si essa mesma pergunta. Estou disposto a me tornar um prisioneiro, renunciando minha própria vida? Aquele que salvar sua vida a perderá, mas aquele que perder sua vida por amor de mim, achá-la. Pai, nós sabemos que isto é tornar-se Teu prisioneiro, perder nossas próprias ambições e nossos próprios desejos para achar os Teus. Então temos vida eterna. Concede, Senhor. A única coisa que sei é entregar isto agora em Tua mão e que isto se torne frutífero e produza grandes ferramentas para a ceifa do último dia. Homens e mulheres, meninos e meninas que se entreguem à completa vontade de Deus, se tornem prisioneiros de Jesus Cristo, do seu amor, algemados com grilhões de amor divino a Cristo. Pedimos em nome dele. Tudo entregarei. Fiquemos de pé. Tudo entregarei. Tudo a Ti, meu. Digamos isso novamente, com os olhos fechados e as mãos erguidas. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Tudo a Ti, meu bendito Salvador. Tudo entregarei. Agora, sem inclinarmos a cabeça e antes que o cântico de despedida, leva tu contigo o nome de Jesus, seja cantado, vou pedir que este irmão aqui, esqueço-me do seu nome, a irmã que testificou acerca da visão da escuridão encobrindo que foi curada, e lembre-se, olhando para trás, o véu se havia ido, sua fé fez isso. O irmão, por favor, nos despede em oração e peça as bênçãos de Deus sobre nós. I'm so glad that I can say I'm one of them. Let's sing it, oh, one of them, one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, one of them.
somebody's one of them. Raise your hands. Oh, my. Oh, how glad I am I'm one of them. Oh, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. They were gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.